A Jesus, Eles não reconheceram. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, Ele disse, eu estou. Amém, Jesus, glória a Ele Deus. se faz presente neste lugar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Esse louvor falou profundamente no meu coração. Amém, Deus é Jesus. fiel. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus é fiel. Fica, Senhor. Já Amém, se faz Jesus, glória a Deus, aleluia. Para muitos já se faz tarde. Para você é o tempo oportuno. Para você é o tempo que Ele está te dando aqui. Amém, Jesus. Talvez, quem sabe, a última oportunidade. Ontem eu vi alguém falando que a mamãe morreu. Não conheço. Mas ela teve uma última oportunidade. Nós nunca sabemos quando será a nossa última oportunidade. Alguns Deus permite revelar, outros não. Mas que possamos estar preparados para quando o nosso momento chegar, encontrarmos com Ele. Amém, Jesus. Vamos nos colocar em pés. Em reverência à palavra do Senhor. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada. Amém. De 2 gumes. Glória a Deus. E penetra até o ponto de dividir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Amém, Jesus. Aleluia. A irmã Dinélia, essa semana, me passou alguns capítulos para ler. Eu confesso que li, estudei, mas ontem teve uma mudança. Aleluia. Amém, Jesus. Eu preciso voltar onde o Senhor me colocou. Segunda Reis. Nós estamos finalizando o livro de Reis. Eu creio que as irmãs já escutaram mensagens maravilhosas aqui. Mas eu preciso voltar no capítulo 22. Segunda Reis 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo de obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa. Repita comigo: para que reparem as fendas da casa. Vamos lá para o versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Repita comigo: achei o livro da lei na casa do Senhor. Meu Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 13. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. E eu vou lá no 23, somente um versículo, que aqui depois nós vamos falar alguma coisa que o Senhor permitir.
23 e 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo a Betel. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, com muito temor e tremor no meu coração, e Tu sabes disso. Tu me conheces, Senhor, porque Tu me teceste no ventre da minha mãe. Tu conheces os meus passos, Tu conheces os meus caminhos, Tu conheces a minha dedicação. Senhor, que não seja a Ana que fala aqui nesta manhã, mas fala na minha boca. Espírito Santo de Deus, conduza meu pensamento e minha fala. Tu sabes o quanto essa palavra saltou no meu coração na manhã de ontem, Pai, quando eu estudava. E eu estou aqui, Pai. E cumpra, Senhor, o Teu querer nesta casa, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém, Jesus. Faça o que Aleluia, precisa ser feito nesta manhã. Aleluia, Jesus. Que nossos olhos estejamos fitos no Senhor. Amém. Que toda honra, toda glória, toda exaltação seja a Ti. Espírito Santo de Deus, cura corpo, alma e espírito nesta manhã. Amém. Que haja mudança de rota, que haja mudança de vida, que haja alinhamento nos Teus propósitos. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis assentar. Rei que foi fiel ao Senhor, Josias. E nós sabemos que o Rei dos Reis, ele nasceu da linhagem de Judá. E quando nós vamos estudando aqui a questão dos reis, aí nós vemos, né, a preservação do Senhor. Porque tinha um rei que ia ser maior do que todos aqueles que se passaram. E ele é para todos sempre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele veio de uma linhagem, da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. O Senhor foi preservando. E sempre aqui acontecia de alguns reis se destacando. Porém, muitos que antecederam faziam aquilo que não agradava ao Senhor. E aqui me saltou aqui esse versículo, porque esse rei tão jovem, uma criança, 8 anos, começou a reinar. Porém, nós vemos aqui que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tem muita gente que está passando a infância, a adolescência, a juventude, gastando os seus melhores tempos com qualquer coisa, e esquecendo de olhar aquele que tudo pode, esquecendo de olhar aquele que tudo vê, esquecendo de olhar para aquele que tudo faz. O rei Josias, ele fez na sua mais tenra idade o que era reto aos olhos do Senhor, não importando o pai dele que antecedeu, que não fez aquilo que agradava aos olhos do Senhor, mas o Josias, ele procurou saber aquilo que agradava aos olhos do Senhor. Não tem idade, o Senhor chama crianças, jovens, adultos. O importante é nós estarmos conscientes de que nós precisamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, o que é sincero. E diz assim que ele andou em todo o caminho de Davi. E se nós formos olhar a história de Davi, Davi também teve as suas falhas. Embora foi um homem segundo o coração de Deus, ele teve as suas falhas. Porém, ele era um homem que cada vez que ele falhava, ele rasgava o seu coração perante o Senhor. Ele voltava para o Senhor, porque ele sabia que diante do Senhor tem a misericórdia, tem a graça, tem o perdão. E ele sempre se rasgava. Então ele andou conforme o caminho de Davi, seu pai. E diz assim que ele não apartou nem para a direita, nem para a esquerda. E no ano 18º, diz assim, que ele mandou para o escrivão Safã, deu uma ordem para ele, para que pegasse o dinheiro para reparar a casa do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu comecei a ler esses versículos aqui ontem, eu falei, meu Deus, me dá uma palavra, Senhor, o que tu queres que eu fale? Esses versículos me saltaram aos olhos. Pois é assim que o Senhor faz. Tem hora que a gente lê e a gente não enxerga. E eu voltei lá e falei, meu Deus, reparar as fendas da casa do Senhor?
E eu fiquei por alguns instantes ali, meditando. E ali colocaram aqueles homens carpinteiros, edificadores, pedreiros, colocaram para comprar madeiras, comprar pedras, para o reparo na minha vida, quem tem que fazer sou eu. O reparo na tua vida, quem tem que fazer é você. O reparo que de cantora brachou, é você quem faz. Deus não vai descer lá do céu para fazer aquilo que você sabe que está errado, que você sabe que está fazendo brechas. Deus não vai na macachoninha novamente. Ei, cantorácia, a restauração precisa ser você. Aleluia. Você sabe o que é. Você sabe por que deu brecha. Você sabe por que abriu o caminho. Há brechas que é necessário ser tapadas nessa manhã. Há reparos necessários de ser reconstruído nessa manhã. Oh, Coutinho, Kêncio e Amarrai, o tempo está findando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, esse homem da baixona raça. Mulher que sabes quem é tu. Aleluia, Jesus. Cheia nosso filho. Aleluia. É necessário reparar as fendas da casa. Tem machorícia, nem cantoia, manarrácia. Tenho falado, tenho orientado, tenho te despertado. Mate cantoia, maçui, açui, nerrácia. É necessário reparo na casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, meu irmão, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para a salvação. Glória a Deus. Mas é necessário arrependimento. É necessário voltar-se para mim. É necessário fazer o que eu mando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O reparo é feito pelo dono da casa. É, Deus, é verdade. Não tem como eu pegar o meu dinheiro e reparar a casa da Iodineia. Não tem como eu pegar o meu dinheiro e reparar a casa da Irivanilda. Nós precisamos investir tempos para reparar esta casa. Amém, Jesus. Nós somos corpo, alma e espírito. E eles precisam ser reparados e alinhados para que o Rei da Glória habite. Amém. Eu não habito em local sujo. Eu não habito em local que decantou e abaixou, que empresta lábios para falar em cantonaia, mal do contícia da raia. É necessário alinhamento com a minha vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É necessário reparo nesta manhã. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como assim perder o livro da lei na casa do Senhor? Aleluia, Jesus. Como perder o livro da lei na casa do Senhor? Chega para sorrir, que é da bacia nasce. Josué 1:8 diz assim: não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Aleluia. Fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Amém. Quer prosperidade no caminho? Quer caminho bem-sucedido? Ei, não cesse de falar do livro da lei. Me chamou muito a atenção. Perdeu o livro da lei na casa do Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia.
Quantos lugares tem perdido a palavra? Quantos lugares tem perdido a lei do Senhor? Baixou para dar ouvidos a outras coisas que não convém. A palavra de Deus, ela continua sendo viva e eficaz. E mais cortante que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Não há outro, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem exame. É necessário utilizarmos a palavra do Senhor, noite e dia e noite, meditando. E enquanto eu meditava na palavra do Senhor, eu pude relembrar uma certa época, quando eu estava retornando a ler os capítulos da Bíblia, e eu tive uma experiência. Todas aquelas palavras vinham em minha mente, e eu nunca me esqueci daquela noite. Como foi glorioso, como foi tremendo, como foi poderoso, porque aquilo era como que fosse me remoendo por dentro. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Meu pai é o agricultor. Aleluia, Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, eu atiro. Mas aquela que dá fruto, eu a limpo. E eu fiquei com aquele capítulo remoendo dentro do meu coração. E eu falei: meu Deus, Ele é o agricultor, o Pai é o agricultor. Jesus é a videira, nós somos os galhos. E cada vez que precisa, Ele vem até nós e limpa. Para quê? Para nós dar mais um pouquinho de frutos. Ei, você está aqui nesta manhã para ser alinhado à vontade Glória dele. a Deus. Permita ser limpa. Permita ser retirada aquelas folhinhas secas. Permita, ai irmã. Ei, às vezes dói, mas é para que brote e dê frutos novos. É necessário, porque quem já não produz mais, ele arranca. Ela vem você falar: ai, mas eu não tenho oportunidade de estar aqui. Oi, querida, tu não sabes o quanto é duro estar aqui. Que liberta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem outro caminho, nem tem outra direção. E eu vi aqui que a palavra estava perdida. Foi achada porque estava perdida. E quando ela foi achada, eles logo pegaram e levaram para o rei. E o rei com certeza se sentou para ouvir. E quando ele acabou de ouvir as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes, reconheceu as suas falhas, reconheceu tudo aquilo que estava ali e pensou: puxa, nós estamos fazendo tudo errado até agora, mas vamos. E no 13 ele falou assim: vai lá, consulte ao Senhor por mim. Anteriormente o Senhor tinha profetas específicos que ele usava em tempos. E ele mandou que fosse consultar a profetisa, e foram consultar a profetisa Uda. E chegando lá, o Senhor falou assim: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os teus moradores. Eu não vou ler tudo, porque me deixarem queimar incenso a outros deuses. Porém, ao rei de Judá, que foi esse rei que se rasgou após ouvir a palavra de Deus, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: portanto, teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Quando nós nos humilhamos, quando nós choramos perante Ele, Ele nos ouve. E a resposta do Senhor para ele foi assim: os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Quando nos arrependemos, Deus nos protege de iras futuras.
quando nos arrependemos. Jesus, cobre-nos com o teu sangue e as nossas vestes se tornam mais alvas do que a neve. Quando nos arrependemos, Ele muda o ciclo da nossa vida, muda o ciclo da nossa existência e faz o que apraz a Ele. Aleluia. E esse moço, após ouvir a voz daquela lei que foi lido, após ouvir também o recado da profetisa. E aí o versículo 23 todinho está aqui. Eu não vou ler, porque senão nós vamos tomar todo o tempo, porque eu fui anotando cada detalhe. Aí ele começou a limpar. Aí ele começou a limpar. Ele começou a tirar do templo do Senhor utensílios que eram feitos a Baal. Ele começou a tirar as coisas feitas nos bosques. Ele começou a destituir sacerdote. Queimar aquele cantoriação, né? Eu sinto a graça de Deus dentro de mim. E ele foi tirando tudo aquilo que não pertencia ao Senhor. Derrubou casas de prostituto, derrubou casas cultuais, tiraram aqueles que ofereciam seus filhos a Moloque, foi tirando cavalos, porque tinha adoração ao sol e à lua, mas eles esqueceram de adorar ao Criador do universo. Eles esqueceram de adorar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo vê. Aleluia. Ele começou a limpar, derribou altares. E aqui fala nesse versículo 23, quase todo, até o 20. Tudo o que ele fez. E eu marquei algo aqui muito interessante no versículo 17. Que de repente ele chegou em um lugar e falou assim: mas que monumento que é esse que eu vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou essas coisas que fizeste com este altos de Betel. Diante do profeta de Deus, até os ossos tem que ser respeitado. Amém, Jesus. A sepultura dele não foi mexida. Assim deixaram seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Gente, que palavra poderosa é essa? Que palavra maravilhosa é essa? E logo após ele falou: vamos celebrar a Páscoa. Nós passamos em dias que nós celebramos a Páscoa, a nossa verdadeira Páscoa. Cristo morreu por nós, mas ressuscitou. Está vivo. E aqui a Páscoa que eles celebravam era a saída do povo do Egito. Mas eles já não se lembravam mais. Mas eles não estavam mais fazendo. E aí no 18º ano do rei Josias, ele celebrou a Páscoa ao Senhor. É tempo de celebrarmos. É tempo de louvarmos e engrandecermos ao Rei dos Reis, porque ele morreu, mas vivo está. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui neste manhã. Eu sinto ele aqui nessa manhã. Eu sei que ele está fazendo algo aqui tremendo nessa manhã. Eu quero que você se coloque de pé. Amém, Jesus. Coloca a tua mão direita no teu coração. Oh, nem que diga para ninguém sou eu. Mas eu sei que essa mensagem tem algo específico. O que é específico? Se você precisa de cura nas tuas emoções nessa manhã, por favor, coloca a tua mão no teu coração. Se você precisa de cura no teu corpo nessa manhã, coloca a tua mão no teu coração. Se você precisa de cura no teu espírito, põe a tua mão no teu coração. Pai, eu falei a tua palavra, Aleluia. que é viva e eficaz, conforme tu colocaste no meu coração para dizer, Pai. Senhor, que altares seja restaurado nesta manhã.
Que o sangue de Jesus venha purificar as vidas nesta manhã. Amém, Jesus. Deus, nós cremos que Tu faz, que Tu és, que Tu serás para todo sempre. Eu te peço que Tu venhas curar o corpo dessas mulheres que estão aqui nesta manhã. Amém. Aquelas que têm sofrido no corpo, Pai. Que em nome de Jesus Tu restaure a saúde do corpo. Manassoi abaixou-me, cantou abaixai, nerrácia. Cura da alma, ó Tu que conheces a alma de cada um, almas feridas, almas dilaceradas, almas machucadas, de caramanai. Desça com Teu bálsamo nesta manhã e cura por amor do Teu nome. Oramanão chocou se anamassui rachou me que se anamahai. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. E se a cura, Senhor, no Espírito, que te cantou com si alarraçoi, onde Tu habitas, se cantou e amarrar, cura nesta manhã por amor do Teu